Oi, boa noite. Meu nome é Suelen Militello e eu tenho um recado para compartilhar aqui com você na palavra do nosso Deus. Eu quero falar na passagem de Daniel, no capítulo. Deixa eu só confirmar aqui. Só confirmar que saiu aqui da página. Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz assim na palavra: Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Então, foi assinado aqui esses versículos, né? Pedi para que você leia toda essa passagem, todo o capítulo 6, mas aqui diz que foi convencido por governantes que tinham... eram como se fossem auxiliares do rei Dário, que eles, por inveja de Daniel, queriam tirar Daniel, que era um homem reto, cheio do Espírito Santo de Deus, e eles queriam tirar ele dali, porque Daniel estava achando graça diante do rei, e o rei com certeza o colocaria cada vez mais como um líder entre esses conselheiros, né? Então eles queriam impedir isso, e por inveja, então, como viram que não tinham nada para achar contra a vida de Daniel, porque ele era reto, e ele não tinha nada ali que o prejudicasse das suas próprias ações, então o que eles fizeram? Como Daniel adora e acredita no rei de Israel, que é o nosso rei, o nosso Deus, então vamos usar da própria fé dele, né, do povo dele, contra ele mesmo. Então eles colocaram que qualquer pessoa que pedisse e que não fosse, né, pedisse adorado esse rei e acreditasse em outro Deus e pedissem a outro Deus, fosse então condenado à morte. E é nesse contexto que Daniel está. Essa altura aqui Daniel já está, já vai saber então sobre isso, sobre esse decreto, e que a vida dele então está em risco. Afinal de contas, ele não deixaria de adorar e crer no nosso Deus. E aqui então, continuando, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então, nessa passagem linda, onde fala de um homem de fé, um homem que não se corrompeu, mesmo estando ali na Babilônia, mesmo estando ali em meio
ao paganismo, em meio ao politeísmo, né? Pessoas que acreditavam em vários deuses e uma cultura extremamente pagã e com tantas coisas ruins, homens corrompidos, né? E ele não se perdeu, foi plantado lá por Deus, para que justamente o nome de Deus fosse glorificado. E o mal que intentavam contra Daniel, Deus usa isso então para que o seu nome pudesse ser glorificado, que as pessoas pudessem ver que Deus é real e que só há um Deus, que é o Deus que Daniel e que nós cremos. E depois desse momento, que o rei Dário, então, muito triste, acaba cumprindo e lançando Daniel na cova dos leões, depois Daniel é livre, tem esse livramento de Deus, e o rei Dário, então, né, admite, então, que o nosso Deus é o único que pode livrar. Ele livre e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Esse é o Deus que livrou a Daniel. Então, percebe que o nome de Deus foi glorificado. Então, duas coisas muito, muito importantes aqui. Aliás, três coisas muito importantes nesse texto que falam comigo. A primeira delas, sim, é que as coisas acontecem, coisas que a gente muitas vezes não entende, mas elas acontecem para que o nome de Deus, diante do seu grande projeto, e que glória a Deus por isso, né, se a gente tem a honra de participar desse projeto de Deus, e que às vezes elas acontecem para que o nome de Deus seja glorificado, e por isso que há às vezes dificuldades ao longo do percurso, e que mais que o nosso foco tem que estar em Jesus, nossos olhos têm que estar firmes nesse alvo, para que a gente possa andar, marchar mesmo, andar em frente, confiando que Deus está fazendo, e que Ele fazendo, Deus governando, todas as coisas elas vão indo para o seu lugar, vão se cumprindo no grande projeto de Deus, que é o Todo-Poderoso, e que o nome dele no final disso vai ser glorificado. Então isso tem que dar um descanso para nós, porque a gente tem que perceber, porque se trata de confiança plena. Então essa história nos ensina tanto, porque ela mostra claramente mesmo um projeto de Deus diante de uma situação onde o nome dele é glorificado no final, assim como na minha e realmente na tua vida. E quando a gente não está vendo, não está entendendo, é difícil para a gente se lembrar que é para o nome de Deus ser glorificado diante daquela situação, que é impossível, uma situação de fim de linha, uma situação de onde não tem nada, uma situação onde pareça à nossa vista que é impossível ter aquela solução. É aí que o nome de Deus é glorificado, e muitas vezes por isso que é permitido, para que o nome dele realmente tenha a glória e as pessoas percebam o seu poder. E isso nas nossas vidas muitas vezes a gente tem grandes milagres e grandes coisas para viver, mas a gente sofre por não lembrar disso. E uma outra coisa muito interessante nesse texto, além dessa, é que Daniel, diante de uma notícia dessa, sabendo que ele iria morrer, né, para a cova dos leões, se adorasse ou fizesse a petição ao rei dos reis, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o que Daniel faz? Aqui no texto é muito lindo, porque diz que ele faz a mesma coisa. Ele ora e dá graças diante de Deus. É muito, muito lindo isso. Em meio a um decreto de morte, em meio a um fim da linha, em meio a uma... Mas ele sabia que o socorro bem presente estava no grande Eu Sou. Então ele não perdeu tempo. E ele foi correndo para orar, de tal forma que ele até deixou as janelas abertas que estavam para Jerusalém, e inclusive as pessoas puderam ver e deletar ele, e delatar ele, né? Ou seja, acusar ele para o rei. Porque ele literalmente orou com as janelas abertas, ele não... Foi como se ele tivesse... não tivesse nada em mente, só se quebrantou, só orou, só foi buscar o auxílio diante de quem realmente poderia fazer algo, que era Deus. E o tempo era tão precioso, o tempo dele com Deus, que ele não, nem ao menos ele fechou as janelas para se esconder, né?
para fazer aquilo e realmente ninguém vê. Não foi fechada as janelas, ele simplesmente orou. E o que é muito, muito lindo nesse texto é que ele deu graças diante de Deus. Gente, isso é muito lindo. Olha que mistério tem, né, nessa palavra, porque diante de algo assim, que uma coisa que realmente é o fim da linha, é morte. E ele parou nesse meio tempo, ele parou para dar graças a Deus. Você tem noção disso? Ele fez a sua petição, sim, claro, naturalmente. Pediu para o Senhor para livrá-lo. Tenho certeza que ele fez uma oração de quebrantamento, de extrema dor ali diante do que ia acontecer. Mas ele deu graças, ele adorou. Aqui a Bíblia diz. Então isso é muito maravilhoso, é muito, porque mostra tamanha fidelidade e confiança desse homem, como conhecia o nosso Deus que a gente serve. E eu e você, fica a nossa pergunta, você tem conhecido o nosso Deus? Você tem se deleitado na presença dele? Você tem o buscado de todo o coração ou você só pede? Ou você apenas tem uma relação interesseira onde você chega diante de Deus e as suas horas são consumidas, são roubadas em apenas petições, em apenas desespero, aflições, choro? Não que a gente não tenha que chorar e clamar e mostrar nossa angústia, mas será que tem sido só isso? Será que você não tem derramado seu coração com amor diante da presença de Deus? Não tem agradecido por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, pelo cuidado na sua vida? E não tem que simplesmente parado um tempinho para se deleitar na presença do Criador? Para se deleitar na presença do Senhor? Se deleitar em Jesus? Será que você tem usado o tempo, mal usado, né, apenas para pensar nas coisas desse mundo, mas para não elevar o seu espírito a ponto de pensar apenas em ter a presença dele? Essa é a pergunta que fica para nós. Há tantas, né, outra coisa que também eu penso a respeito disso. Em meio ao momento que a gente vive de apostasia, de tanta vã doutrina, tantas coisas ensinadas errado, onde as pessoas ficam colocando ali, cultuando, mais se parecem palcos do que altares, né? E ficam falando muito da prosperidade, falando muito pra gente buscar o Senhor, para que você tenha todas as coisas, dinheiro e tal. E as bênçãos, Deus tem prazer, com certeza. Ele se agrada em abençoar seus filhos, mas quando você coloca o seu coração nisso, você perde o foco de Jesus. E na primeira hora que você ficar sem as coisas, você acaba se afastando dele também. Então, falsos profetas têm ensinado tudo, menos o tempo de qualidade com Deus, menos você ficar na sua casa orando, porque na sua casa é quando não tem ninguém te cobrando, ou você não tem que mostrar para ninguém. É aí que está a importância que você dá para Deus. O fato de você não conseguir ler a Bíblia, o fato de você não conseguir orar, o fato de você não conseguir estar na presença dele e curtir de fato a presença de Deus, mostra que o seu coração ainda não está nele. E isso precisa ser mudado e moldado. Então, muitas vezes até as coisas que você passa também são por conta disso. E no final vai glorificar o nome de Deus também. Mas muitas vezes também as dificuldades, elas vêm porque você não colocou Deus no centro, não colocou Deus acima de tudo. Buscai o reino de Deus acima de todas as coisas e a sua justiça,
e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então esse texto fala muito forte ao nosso coração em relação à confiança, amor total a Deus, a adoração, independente do que esteja acontecendo, do caos e da situação que esteja em volta. Ele diz a respeito disso: você amar Deus sobre todas as coisas a ponto de você adorá-lo e de você buscá-lo e orar para Ele, mesmo com as situações difíceis e até de risco à sua volta. Então que eu e você, agora, nessa noite, nós possamos ver a glória do Criador em todas as etapas da nossa vida, durante esse processo que às vezes é tão doloroso, mas que a gente possa se deleitar na presença de Deus, sem medo, sem reserva, sem nada. Se deleitar na presença de Deus, se deleitar na presença de Deus, se deleitar na presença de Deus, que a gente possa buscá-lo de todo o coração, colocando Ele acima de todas as coisas, para que todas as outras coisas mesmo, demais, que são apenas coisas, que elas possam ser acrescentadas. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, esteja falando alto sempre ao nosso coração e nos guie sempre. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus.